bem. Boa tarde, pessoal, para quem está aí, né, me ouvindo, enfim, acompanhando de alguma forma. Eu vou compartilhar aqui um materialzinho mais para a gente ir nos guiando aí em relação aos tópicos que eu vou trazendo. Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela e aí a gente vai começando aí nosso bate-papo. Inicialmente, eu quero começar me apresentando. Então, eu sou a Cris, eu tenho 36 anos, sou mãe de duas meninas adolescentes, uma de 16 e uma de 18 e uma de 20 anos. Deixo aqui as minhas redes sociais, então meu LinkedIn, o meu Instagram profissional, onde eu tenho postado aí um pouco de conteúdo, que é Plural Inclusão o nome, o meu e-mail e o meu WhatsApp para quem quiser fazer contato no futuro, ou se tiver dúvidas, quiser bater um papo, enfim, fiquem super à vontade aí, podem me chamar. Então, como eu já tinha comentado ali anteriormente, eu sou uma pessoa com deficiência, nasci com uma deficiência, e vim aí ao longo da minha trajetória pessoal e profissional descobrindo a minha paixão por trabalhar com diversidade. Eu trabalho na área de RH desde o início da minha carreira, então há pelo menos 15 anos aí eu venho trabalhando na área de recursos humanos e eu diria que nos últimos 5 anos me aprofundando cada vez mais nos temas relacionados à diversidade e inclusão e principalmente de pessoas com deficiência, né? Então estudando bastante aí o contexto social, histórico, o que é diversidade, o que é viés inconsciente e o que faz com que hoje a gente se comporte da forma que a gente se comporta na sociedade, né? Então, eu gosto muito quando eu falo sobre o tema de diversidade e inclusão, sempre tentar trazer um resgate histórico para que a gente possa entender por que as coisas hoje são do jeito que são, né? Então, falando aí, começando um pouquinho já no nosso tema, o que é pessoa com deficiência? Então, segundo a OMS, deficiência é considerado a perda permanente, total ou parcial de uma das funcionalidades do corpo, né? Então, sabemos aí que temos diversos tipos de deficiência hoje na sociedade, então, pessoas com deficiência física, visual, intelectual, auditiva, e as deficiências psicossociais também. A gente tem aí o autismo, que recentemente começou a ser falado e a ser visto muito mais na sociedade, que era uma deficiência muito pouco falada, se a gente for voltar, né, um pouco mais atrás, inclusive muitas pessoas sendo diagnosticadas só agora. Já escutei várias pessoas comentarem, né? Hoje a gente tem muito mais pessoas com autismo do que se tinha um tempo atrás. E na verdade é que as pessoas não tinham o diagnóstico, e hoje a gente tem conhecimento e a gente consegue, então, fazer o diagnóstico para que as pessoas consigam de fato ir se inserindo e a gente buscar acessibilidade da melhor forma possível, né? E aí, para a gente começar a falar um pouco mais, né, do tema, eu acho importante entendermos quais são as terminologias corretas e não corretas para se usar quando estivermos nos referindo a uma pessoa com deficiência. Então, a terminologia correta é pessoa com deficiência, né, como eu venho falando aí, vocês vão me ouvir falarem. O que não é correto a gente falar, então, é portador de deficiência. Nós não temos como deixar de portar a nossa deficiência, né? Então, portador não é um termo correto, apesar de ter sido utilizado aí durante muitos anos. Pessoa especial, ou com necessidades especiais, né? Então, especial, todos nós somos especiais, acredito que para alguém aí, né, na vida, todos nós somos especiais. E podemos também ter necessidades especiais em algum momento da nossa trajetória, da nossa vida. Então, essas terminologias não são corretas. Deficiente, então, falarmos apenas deficiente, aquele deficiente, aquela deficiente. Então, a gente sempre utiliza o pessoa na frente, porque a pessoa vem antes da deficiência. E doente também não é correto utilizarmos, né? Eu até tenho um vídeo no meu Instagram que eu fiz há um tempo atrás falando justamente sobre isso. Então, pessoas podem estar ou não doentes, isso não tem relação propriamente com a deficiência, né? Então, a doença, sim, pode ocasionar, em alguns casos, uma deficiência, como é o caso, por exemplo, do glaucoma, que pode ocasionar, levar as pessoas a ficarem cegas, mas não tem relação necessariamente a palavra e estar doente com ser uma pessoa com deficiência, né? Então, pessoas com deficiência são sim pessoas normais, como qualquer outra pessoa, e que merecem e devem ter seus direitos preservados e as suas oportunidades.
E aí, quando a gente começa a falar um pouquinho, né, da história da pessoa com deficiência, para a gente chegar ali no capacitismo e entender o capacitismo, então, quando a gente está falando da história da pessoa com deficiência, nós tivemos um período na história de completa exclusão, e eu trago aqui uma imagem para quem não pode ver. Eu tenho uma imagem onde tem a palavra exclusão, tem um balãozinho no centro com algumas pessoas, e fora desse balão nós temos pessoas, são desenhos, símbolos que representam as pessoas com deficiência. E aí nós estamos falando então de um momento na história onde pessoas com deficiência não estavam presentes na sociedade, né? Inclusive, se a gente volta na Roma antiga, em algumas outras épocas da história, pessoas com deficiência, pais que tinham filhos com deficiência deveriam, inclusive, até matar, assassinar os seus próprios filhos, porque não era aceitado que numa sociedade tivessem pessoas com deficiência. Isso consta, inclusive, na própria literatura da época. Então, se a gente for buscar referências, né, em literaturas da época, a gente vai encontrar isso lá. A gente vem depois para um período aí de segregação, então, onde se entende muito por conta né, da dominância da religião e da Igreja Católica. Então, se começa a entender que pessoas com deficiência elas tinham uma alma, né, e não deveriam mais ser mortas, mas essas pessoas ainda são mantidas à margem da sociedade. Então, temos uma época em que se tem um olhar muito assistencialista e de extremo cuidado no sentido de que pessoas com deficiência são vistas como doentes e incapazes de cuidar de si próprias. E aí essas pessoas, então, são colocadas em asilos, em clínicas especializadas na época, né? Enfim, hospitais, né? Especializados para esses cuidados. Mas a gente sabe que o que se tinha não era suficiente para cuidar de todas as pessoas. Inclusive, algumas ficavam à margem da sociedade, servindo como bobos da corte, ou abandonados mesmo, né? Enfim. A gente começa a ter um olhar um pouco mais de integração para a pessoa com deficiência a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa, devastada ali pela Segunda Guerra Mundial e com muitos soldados e heróis de guerra retornando com deficiências adquiridas durante a guerra, né? Então, mutilações, e, inclusive perda de visão, audição, por conta ali da guerra. E toda ajuda era necessária para reconstruir a Europa durante esse período pós-guerra. Então, é a partir daí que se começa a ter esse olhar muito mais de integração em relação à pessoa com deficiência, né? Onde se entende aí que a pessoa tem que ser mantida na sociedade. Mas ainda assim, a pessoa não está incluída na sociedade, né? Ela começa a ser integrada de alguma forma, mas ainda não 100% incluída, que é o que a gente busca hoje, de fato, inclusão e equidade, né? E aí, o que que isso, né? Por que que eu trago todo esse contexto, né? Então, para a gente entender o que que originou o capacitismo. E o que que é o capacitismo? Ele é a desvalorização e a desqualificação das pessoas com deficiência com base no nosso preconceito em relação à capacidade corporal e intelectual das pessoas. Então, é quando alguém, alguma empresa, alguma liderança, alguma instituição, alguma pessoa física entende que uma pessoa com deficiência é incapaz de realizar alguma atividade, alguma tarefa, baseando-se apenas na deficiência daquela pessoa, sem perguntar para a pessoa o que ela consegue, o que ela não consegue, sem oferecer essa oportunidade para ela, se ela consegue, se ela não consegue. Então, acredito que pessoas com deficiência que estejam aqui já devem ter vivenciado isso em algum momento, né, de alguém achar que a gente não é capaz de realizar determinada tarefa, determinada atividade no dia a dia, sem nem nos perguntar se nós conseguimos ou não, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um filme, o nome do filme é Milagre de Tyson, e ele é um menino com autismo que decide que quer ser corredor e que ele quer participar de um campeonato, de uma corrida. E o pai, a família, enfim, tinham dúvidas se ele conseguiria. E o treinador dele diz um dia para o pai dele, não duvidem do potencial do Tyson. Né? Então, só ele pode dizer até onde ele consegue chegar ou não e qual é o limite dele. Então, eu gosto muito disso, né? Vamos deixar que as pessoas digam quais são os limites dela e nós, enquanto pessoas com deficiência, a gente precisa também se reconhecer para saber qual é o nosso limite e qual é o limite que a gente quer ultrapassar, porque eles também são possíveis, né? Não são fáceis, sabemos que existem aí diversas barreiras na sociedade, mas a gente precisa fazer a nossa parte, o nosso trabalho para tentar também ultrapassar essas barreiras. Para que a gente possa aí, de fato,
ter uma sociedade cada vez mais inclusiva, né? E o que é a inclusão de fato? Então, a inclusão, ela tem muita relação com a experiência psicológica e a percepção de sermos aceitos, né? O sentimento de ser bem-vindo, de ser valorizado, de ser respeitado como pessoa, como parte, como membro daquele grupo, daquela organização, em diversos níveis, né? Então, segundo a AIS, né? Então, é igualdade e representatividade de todos os grupos presentes na sociedade. E aqui, no nosso caso, estamos falando aí de pessoas com deficiência. Então, a inclusão, que é o que a gente busca hoje, então, depois de todas aquelas etapas que nós tivemos ali na história, né? Um período ali de exclusão, de segregação, aí a gente vem para um período de integração, onde se começa a ter esse olhar sobre a pessoa com deficiência como pessoa, antes de ser só a sua deficiência. E hoje a gente busca aí, de fato, a inclusão, que é de fato podermos se sentir partes e pertencentes. Eu faço um exercício quando eu tô andando na rua e nos lugares, que é de olhar ao meu entorno e buscar pessoas com deficiência. Eu sempre faço isso quando eu tô em algum lugar. Será que tem pessoas com deficiência aqui? Quando eu tô assistindo um filme, uma novela, quando eu tô vendo um programa de televisão, se eu tô no shopping, se eu vou no cinema, se eu vou num restaurante, eu sempre procuro ao meu entorno olhar onde estão as pessoas com deficiência e entender por que as pessoas com deficiência não estão naquele local. Por que eu não estou vendo pessoas com deficiência representada naquele lugar, não estou me sentindo incluída, porque eu não vejo pessoas semelhantes a mim ali. E como que eu faço para mudar isso? Então, será que é falta de acessibilidade naquele local? Será que é porque as pessoas com deficiência não estão conseguindo ter acesso àquele lugar, seja uma faculdade, seja uma empresa? E como que a gente faz para mudar isso? E aí, cada lugar e cada pessoa vai chegar nas suas conclusões. E aí, então, trazendo um pouquinho aqui do mercado de trabalho para vocês. Então, nós tivemos nesse movimento de integração da pessoa com deficiência na sociedade, tivemos aí em julho de 91 a lei de cotas para pessoas com deficiência, que foi criada ali em julho, obrigando, e essa palavra é um pouco pesada, mas é isso mesmo, né? No primeiro momento, ela obriga as empresas a contratarem pessoas com deficiência. Então, né, empresas que têm mais de 100 funcionários devem obrigatoriamente contratar pessoas com deficiência. Então, até 200 funcionários é 2%, de 200 a 500 funcionários 3%, de 501 a 1.000, 4%, e de 1.000 em diante, 5% do quadro devem ser de pessoas com deficiência. A gente sabe que muitas empresas não cumprem a cota, mas a gente sabe que hoje também tem um movimento aí no mercado de trabalho muito bacana, de muitas empresas que buscam, além da cota, de fato, trabalhar com a inclusão. Então, esses espaços que nós precisamos ocupar enquanto pessoas com deficiência, né? Buscar estar presentes nessas empresas, poder trazer a nossa realidade, o nosso dia a dia, as nossas vivências e até as nossas dores, as nossas necessidades para essas companhias, para a gente poder, de fato, estar representado aí no mercado de trabalho e trabalhar cada vez mais, conquistar cada vez mais espaços e trabalhar cada vez mais a inclusão. Mas e qual que é o papel da pessoa com deficiência? Então, a gente sabe que a empresa tem uma obrigatoriedade por lei, né? Apesar de muitas oportunidades que a gente vê hoje não serem exatamente aquilo que a gente busca, mas como que a gente faz, então, para provocar, né, digamos assim, o mercado? Então, reconhecer a nossa deficiência, como eu comentei lá no início, quando eu estava conversando com o Bruno, então acho que eu só fui de fato me reconhecer. Eu sabia que eu era uma pessoa com deficiência, mas me reconhecer enquanto pessoa com deficiência e entender os impactos, sejam positivos ou negativos disso na minha carreira, eu só fui entender quando eu fui para o mercado de trabalho, e aí eu comecei a vivenciar na pele mesmo as situações, né, enfim, sejam positivas ou negativas que eu ia encontrar ali pela frente. Então, reconhecer a nossa própria deficiência, nos reconhecermos enquanto pessoa com deficiência. Muitas pessoas têm medo, têm receio de falar, de trazer para a empresa, até mesmo de falar das suas próprias limitações. Então, às vezes, é uma necessidade de adaptação no seu dia a dia de trabalho, talvez uma tela maior, uma tecnologia ali no seu computador, uma ferramenta de trabalho que você precisa, diferente do que a empresa está te oferecendo ali num primeiro momento. Então, trazer isso para a empresa, falar sobre isso, é importante para que a empresa também consiga nos receber da melhor maneira possível. Então, acho que tem um papel de ambos os lados nesse projeto que a gente vai percorrer aí enquanto profissionais dentro do mercado de trabalho.
Então, reconhecer nossa deficiência e as nossas limitações, para que a gente também possa compartilhar com a empresa e buscar o melhor cenário possível. Autoconhecimento, né? Nos conhecermos cada vez mais, buscarmos desenvolvimento, seja um desenvolvimento estudando, fazendo uma graduação, um curso, um livro, até conversando, uma mentoria, assistindo aqui o TDC, né? Escutando o TDC, ou buscando, tem várias, hoje em dia a gente tem muito acesso à tecnologia, então vamos usar a tecnologia aí a nosso favor, né? E buscar cada vez mais conhecimento dentro daqueles temas que são os temas que fazem sentido para a nossa carreira, para a nossa evolução pessoal e profissional. Networking. Networking é muito importante, então a rede de contatos que a gente tem, buscar se conectar, né? Nos conectarmos aí com profissionais que têm um match com o que a gente tem de propósito de carreira. Então, se você quer ser um desenvolvedor, uma pessoa desenvolvedora, busca contato com outras pessoas da sua área, da área de tecnologia. É um profissional de RH, vou buscar me conectar também com outros profissionais de RH, até para fazer trocas no dia a dia, entender como é que está o mercado, o que as empresas estão buscando nas pessoas candidatas, para que a gente possa aí romper essas barreiras do capacitismo e, de fato, alcançar o que buscamos na nossa carreira. A busca por feedbacks, então buscar feedbacks, seja no seu trabalho atual, ou de colegas de trabalho, de amigos, ou outras formas que você encontrar aí, né, de ter o feedback, fazer uma mentoria, enfim. Então, buscar por feedbacks aí também funciona, acho que ajuda muito, e sejam feedbacks construtivos ou feedbacks positivos, para a gente entender o que está bom, o que tem que continuar e o que pode melhorar, o que pode ressignificar cada vez mais. E o que podemos fazer, né? Então, independente de sermos ou não pessoas com deficiência, acho que o primeiro passo é entender que todos nós temos, né, vieses inconscientes. E aí, quando a gente fala aí de viés inconsciente, né, para quem não sabe o que é viés inconsciente, ele é um mecanismo, uma ferramenta que o nosso cérebro utiliza como atalho para nos ajudar a compreender o que está acontecendo no nosso dia a dia. Então, é como se fosse o nosso modo automático. Mas quando a gente está falando de diversidade, quando a gente está falando de inclusão, quando a gente está falando de pessoas com deficiência, a gente precisa sair do modo automático, né? Para que a gente possa aí aprender, para que a gente possa identificar os nossos comportamentos preconceituosos, e inclusive eu, que sou pessoa com deficiência, tenho falas, tenho comportamentos que também são preconceituosos, porque nós fomos ensinados a agir dessa forma, né? Então, lá no início da nossa conversa, eu trouxe um pouco de contexto histórico, e esse contexto histórico ele vem se perpetuando geração por geração. Então tem muita coisa que hoje acontece do jeito que acontece, o que a gente fala, porque está repetindo esse padrão aprendido com os nossos pais, os nossos avós, ou, né, nos lugares que a gente viveu e frequentou aí durante a nossa construção enquanto pessoa e profissional. Então, aprender, identificar, ressignificar todos esses comportamentos, entender qual é a nossa responsabilidade, e buscar o engajamento aí com a causa. Então, se eu sou uma pessoa com deficiência e eu tenho hoje um papel que me permite apoiar e auxiliar outras pessoas, então que nós possamos ser ponte aí para outras pessoas. Então, lá atrás, alguém enxergou um potencial em mim, alguém me deu uma oportunidade, e que hoje eu possa, quando eu tiver a oportunidade, retribuir isso para outras pessoas, entender qual que é o meu privilégio hoje em dia e como que eu posso usar isso a favor também de outras pessoas, né? Promover espaços de conversas e trocas com os nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, curso, nos lugares aí que nós frequentamos. Corrigir falas e comportamentos preconceituosos, então, como eu já tinha trazido ali um pouquinho. Entender o nosso papel para a promoção de ambientes mais inclusivos, e dar voz e oferecer oportunidades e espaços a pessoas diversas, né? Então, cada vez mais a gente poder estar proporcionando aí um espaço, um ambiente para pessoas diversas. E aí, quando a gente fala aqui, né, de engajamento e responsabilidade, eu queria voltar e contar um pouquinho para vocês de como que eu iniciei no mercado de trabalho. E eu gosto de contar essa história porque eu acho que ela fala muito sobre oportunidade e sobre protagonismo, né? Então, quando eu iniciei no mercado de trabalho, a primeira oportunidade que eu me candidatei, que eu me inscrevi, era o que eu achava que eu conseguiria naquele momento fazer. E aí eu fiz o processo seletivo, enfim, participei das entrevistas, e no final do processo seletivo eu recebi uma ligação da coordenadora na época do RH, me oferecendo uma oportunidade que era muito além e acima do que eu mesma imaginava que eu poderia fazer no meu primeiro emprego.
E aí ela me ofereceu uma oportunidade como auxiliar administrativo no RH e recrutamento da empresa. E eu agarrei essa oportunidade. Na época nem eu acreditava que eu ia conseguir, não tinha terminado ainda os estudos, enfim, estava fazendo ensino médio, tinha minhas 2 filhas, tinha me separado, então estava num momento bem conturbado da minha vida e não imaginava que eu conseguiria uma oportunidade, nem eu, né, acreditava em mim naquele momento. E eu agarrei aquela oportunidade, eu fiquei 1 ano e meio na empresa, eu aprendi muito, muito lá. Foi a minha escola e foi onde eu entendi que eu queria seguir trabalhando nessa área de RH e trabalhando com pessoas. E eu gosto de contar essa história porque eu acho que mostra o quanto a gente precisa, às vezes, de uma oportunidade, de um empurrãozinho, de alguém que nos diga que a gente é capaz. Né? Então, nós sabemos que a sociedade muitas vezes nos coloca nesse papel de incapaz, nos diz que nós não podemos fazer algumas coisas e nós podemos. Nós podemos ir até onde nós quisermos, né? Em alguns momentos vamos enfrentar barreiras, vamos enfrentar dificuldades, como qualquer pessoa enfrenta, talvez um pouco mais, né? Porque viemos aí de uma história de capacitismo, mas a gente precisa ter determinação, precisa ser protagonista da nossa carreira, enfrentar os desafios, que as oportunidades elas vão surgindo e quando a gente acredita no nosso potencial, eu acho que isso faz com que outras pessoas também acreditem. Então, né, já quase no finalzinho aí, eu trago uma frase minha, que é preciso entender que as pessoas são diferentes, sim, e que tá tudo bem. Nós temos formas de fazer as coisas diferentes, nós temos formas de entender as coisas diferentes, temos o nosso tempo. Então, o meu tempo de uma pessoa com deficiência física que só tem uma mão para digitar, provavelmente não vai ser o mesmo tempo de uma pessoa que tem as 2 mãos. O tempo talvez para correr de uma pessoa que tenha uma deficiência visual não seja o mesmo de uma pessoa que não tem deficiência visual e assim por diante. E aí, claro que eu não estou falando aqui dos atletas, daquelas pessoas que fazem isso, né, como profissão ou que já estão aí muito habituadas. Eu estou falando de dia a dia mesmo. Então, respeitar essas diferenças e a individualidade de cada pessoa é a base aí para a construção de uma sociedade mais inclusiva. Afinal, né, juntos nós somos mais fortes. Não somos todos iguais, mas merecemos todos ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. E é para isso que a gente tem que cada vez mais se preparar, para estarmos prontos e preparados para quando as oportunidades surgirem. Eu lembro de uma mentoria que eu fiz há 1 ano atrás, e eu lembro que a pessoa que fez comigo, né, enfim, que estava ali me mentorando, acho que foi 1 ano ou 2 anos atrás, ela disse assim: Cris, tudo que tu tá fazendo, que tu tá, né, as coisas que tu tá fazendo, que tu tá, a forma como tu tá te preparando, que tu tá estudando, não é para uma empresa X, né, a empresa A, a empresa A, B, a empresa C, é para Cris, é para tua carreira. E isso é algo que eu tenho levado comigo e dito para outras pessoas, né? Então, tudo que a gente faz não é só para a empresa que a gente tá, mas é para a gente, é para nossa mochilinha enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu acho que isso é ser protagonista. Eu sei que essa palavra já tá meio batida, né? Porque a gente escuta muito aí no dia a dia isso, mas eu até procurei uma palavra que fosse similar e que pudesse trazer o mesmo significado, mas eu não achei. Então, acho que nenhuma palavra conseguia trazer o que de fato é essa palavra de ser protagonista. E quando a gente fala de ser protagonista, é muito isso: é olharmos para a nossa carreira, para a nossa evolução enquanto pessoa, enquanto profissional. Buscar cada vez mais aliar aí a tecnologia, usar a tecnologia a nosso favor, trazer ela como aliada, aliar ela no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. E a gente vai se preparando, vai aprendendo, vai crescendo, vai transformando essa história. E quem sabe daqui um dia a gente não precise mais ter uma palestra que fale sobre isso, ter rodas de conversa que falem sobre isso, porque a gente já vai estar numa sociedade inclusiva, numa sociedade pronta para receber todas as pessoas, independente das suas diferenças. Então, trago mais uma vez aqui as minhas redes sociais. Se vocês quiserem tirar um print, tirar uma foto, depois me sigam no LinkedIn, me sigam no Insta. Fiquem à vontade também para mandar um e-mail, fazer contato, enfim. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento, de estar podendo aí trazer né, um pouco da minha vivência, do meu conhecimento enquanto pessoa com deficiência e enquanto profissional aí da área de RH. E estou à disposição, pessoal. Se quiser trazer alguma dúvida, fiquem à vontade, coloquem aqui no chat.